Ok, pessoal, então começando a nossa primeira aula do semestre, né, de Microeconomia 2, eu sou o professor Rodrigo, para quem não me conhece, e eu vejo que tem alguns alunos que já fizeram Micro 1, como não há uma obrigatoriedade de pré-requisito, pode ser que existam alguns alunos que ainda não fizeram a Microeconomia 1. Em todo caso, como o nome diz, né, essa aqui é a continuação da primeira parte de Microeconomia, onde a gente se concentrou nas partes referente à demanda, que é a teoria do consumidor, ou seja, tentamos entender como é a tomada de decisão do consumidor, dado um arcabouço teórico, né? Na qual ele é maximizador de utilidade, na qual ele tem um nível de renda dado, né? E em cima disso ele toma a melhor decisão possível segundo o gosto dele. E a gente também iniciou o semestre fazendo uma revisão, né, de oferta e demanda, né, que na verdade o que a gente faz em microeconomia é um aprofundamento. Então no início do semestre de micro 1 a gente faz aquela revisão, e para o final de micro 1, que é mais ou menos quando inicia a teoria da firma, que é o que a gente vai dar continuidade agora, né, a gente vê a parte interna da firma, ou seja, a gente vê a teoria de produção e de custos, né. E aí a gente começa a fazer a análise do uso dos insumos de produção, curto e longo prazo, e depois precifica esses insumos, né? E começa então a parte de custos de produção. E basicamente a gente termina o nosso semestre de microeconomia 1 em custos de produção. Ou seja, a gente vê a parte interna da firma no sentido de é o que ela produz e os custos que ela tem, né? Em micro 2 a gente já começa analisando a parte externa da firma, né? Ou seja, a gente analisa o mercado na qual ela está inserida. Então a gente faz algumas hipóteses sobre qual tipo de mercado a empresa está inserida e aí quais as ações que ela toma dado esse tipo de mercado. Então basicamente a gente inicia, né, nesse processo. É claro que aquelas ferramentas que a gente utilizou, ferramental matemático, né, em micro 1, e que vocês já viram em matemática 1 e 2, provavelmente, talvez até em introdução à economia, que é a questão de otimização, a gente vai continuar utilizando aqui, né? Então, o que acontece? A gente viu, ou utilizou, digamos assim, essa ferramenta em teoria do consumidor, quando fez a maximização da utilidade. A gente fez no início também do semestre, quando tentou otimizar a receita, e depois, mais para o final do semestre, minimizando custos, né? Ou maximizando a produção, que é uma dualidade. Bom, normalmente, aí é uma escolha do professor, pode-se fazer a maximização do lucro, que é, digamos assim, uma ferramenta fundamental para entender a teoria da firma, pode-se fazer no final de micro 1. Eu opto sempre a fazer no início de micro 2, pelo fato de que daqui em diante vai ser uma ferramenta que a gente vai usar corriqueiramente, né? Então, pessoal, a gente começa, digamos assim, o semestre fazendo uma aula só sobre maximização de lucro, porque ela vai ser importante para todas as outras partes da matéria envolvendo mercados. Então, independente se a empresa está num mercado de concorrência perfeita, como a gente vai ver, ou num mercado monopolizado, ou até mesmo um oligopólio, alguma outra forma de mercado, a hipótese de maximizar lucro vai estar presente entre as empresas ou na única empresa, se for o caso. Ok? Então, por isso que eu acho adequado assim, a gente iniciar, não vai ser hoje, mas sim na próxima aula, né, com a maximização de lucro, uma aula só sobre maximização de lucro, mesmo que a gente, porventura, venha a ver nas outras partes da matéria, porque ela sempre vai se apresentar com alguns requisitos diferentes, né, dependendo de qual é o mercado que a gente está inserido, tem hipóteses diferentes. É claro, já dá para imaginar, né, que o mercado é altamente concorrencial, ele tem características diferentes no mercado, que é um monopólio, oligopólio, né, que tem barreiras à concorrência, e isso a gente vai levar em consideração, e como que a empresa, então, toma suas decisões, e a principal dela, né, é de buscar o lucro máximo, tendo em vista esse mercado na qual ele está inserido. Ok?
Então, basicamente, é isso que a gente vai estar estudando assim, em micro 2. Eu vou colocar um organograma aqui para a gente ter uma ideia disso que eu estou falando, rapidinho. Aqui. A gente não vai estudar todas as estruturas que aí estão sendo apresentadas. Pessoal, para quem está assistindo, eu acho que eu vou mudar um pouco a forma de apresentação. Ah, não está aparecendo. Vou botar ela rapidinho aqui. Acho que assim vai ficar melhor. Melhorou aí? Para quem está assistindo? Acredito que sim. Ok. Bom, então aqui tem as estruturas de mercados e a gente pode analisar elas, né, conforme dois parâmetros fundamentais, né, que é o número de consumidores e o número de vendedores, tá? A gente vai retomar isso depois, mas aqui é só para vocês terem uma ideia mais generalizada, né, sobre isso. Claro que o que a gente vai iniciar, assim, o nosso primeiro mercado, vai ser o mercado de concorrência perfeita, pessoal. Ele leva esse nome, né, vocês vão ver em vários livros, textos, que concorrência perfeita, claro, é uma hipótese teórica, mas em alguns mercados se aproxima muito da realidade deles, né? Onde tem um número muito grande de consumidores e, ao mesmo tempo, tem um número muito grande de ofertantes, ou seja, de vendedores, né? Então, você tem uma alta concorrência e isso tem características muito particulares, assim, o consumidor em si, ele não consegue ter poder de mudar o preço, assim como os vendedores, né, não conseguem porque existem outros ofertando o mesmo produto no mercado. Então, vai existir um preço de equilíbrio e, basicamente, o que vocês acabam vendo lá em Introdução à Economia, o que a gente vê em Micro 1, quando faz uma análise de oferta e demanda e de equilíbrio, é um mercado concorrencial. Então, tem muitos vendedores e muitos consumidores e a única coisa que se estabelece nesse universo é um preço e uma quantidade de equilíbrio nesse mercado. Legal. Mas por trás disso, pessoal, tem muito mais. E a gente está analisando a questão da firma, a gente vai ver que se uma firma está inserida, então, no mercado que tem essas características de ser altamente concorrencial, digamos assim, ele vai ter que lidar com essas questões, que o preço é dado pelo mercado, então ele não tem muito poder para alterar esse preço, né? E se o preço é dado do mercado, então ele vai se voltar a ver as condições de se manter nesse mercado ou não, ou seja, ele vai avaliar se os custos que ele tem com a produção do bem ou serviço que ele está ofertando, se isso vai ser suficiente para ele se manter no mercado, e talvez ele consiga se manter no mercado, a gente vai ver num curto período de tempo, ou seja, só no curto prazo, mas talvez não se mantenha no longo prazo. Tem como a gente ver que características vão nos dar essa indicação, digamos assim, né? E por outro lado, ele pode ter uma margem muito boa de se manter no mercado, inclusive ao longo do tempo. Ok? Então, as decisões de preço, ele não vai ter, mas as decisões de produção, sim. Então, dado o nível de custos que ele tem, ele pode decidir, então, quanto que ele põe, quanto que ele oferta, né, de bens e serviços, dado esse preço que já está determinado no mercado. Isso é uma característica de um mercado altamente competitivo, digamos assim, né? Por outro lado, pessoal, a gente considerando um grande número de consumidores, mas apenas um único vendedor, a gente tem uma outra característica de um mercado que nós também vamos trabalhar, que é o mercado no monopólio. Aí já muda, né, digamos assim, aquela estrutura que a gente via de oferta e demanda, não se dá daquela forma, nem sequer, inclusive a oferta vai existir daquela forma, porque é só uma empresa que vai determinar a quantidade que vai existir do produto no mercado, ou pelo menos a maior parcela dela, como a gente vai ver, né? Então ele pode ser considerado um monopólio, né? E um grande número de consumidores que aí sim eles não teriam poder de mercado, eles não conseguiriam determinar, né,
o preço, não tem um poder. Como a gente vai ver, existe uma questão que é o poder de mercado, que é o quanto você consegue determinar ou não o preço, né, que você coloca no produto. E o monopólio, então, ele teria um grande poder de mercado nesse sentido. Ele pode determinar a quantidade e o preço. E aí a gente vai ver que nesse mercado não é tão simples assim, né? Depende do tipo do monopólio, ou seja, depende, na verdade, do tipo de produto na qual ele vende. Pode ser que exista muita elasticidade nesse produto, então ele não tem tanto poder de monopólio assim, porque afinal de contas o produto dele pode não ser tão essencial, e isso, claro, né, influencia na capacidade deles de mexer no preço ou não. Né? Claro que vai ser um poder maior ainda do que a concorrencial, mas pode ser limitado, digamos assim. E o contrário é verdadeiro. Se ele tem um monopólio de produto essencial, aí ele tem grande poder de monopólio, pode determinar um preço maior ainda. Legal? E uma quantidade menor. A gente vai... O monopólio, dependendo se ele tem barreiras ou não entrada, a gente vai entrar nessas questões. Ele pode também ter um menor poder ou um maior poder de monopólio, porque se existe pouca barreira entrada, significa que ao longo do tempo outras empresas vão tentar entrar nesse mercado e acabar com o poder de monopólio, ou reduzi-lo. Né? E isso é bem comum. Né? E vai existir casos em que isso não tem como acontecer. Que a gente vai ver que são os monopólios naturais, que são casos específicos na qual não é possível entrar outras empresas nesse mercado, e pode ter várias questões envolvendo isso, mas a principal é econômica. Né? Pode ser que os custos, normalmente o custo médio, seja tão alto que uma segunda empresa entrando no mercado vai reduzir o preço a ponto de nenhuma das duas conseguir permanecer no mercado. Ou seja, só é possível uma empresa existir no mercado pelas condições estruturais do próprio. E aí, nesse caso, a gente vai ver que é possível, então, algum tipo de regulação para evitar, né, que uma única empresa acaba tendo, entre aspas, né, abuso econômico. Então pode existir a regulação. E a regulação nem sempre é fácil, porque aí depende aonde está situado os custos de produção, então é uma análise que a gente vai fazer mais minuciosamente mais à frente. Ok, e existem outras questões envolvendo o monopólio, né? Na definição de preço, o monopólio pode tentar buscar, ele pode ir além, inclusive, da maximização do lucro, como a gente vai ver, e tentar buscar o máximo que ele consiga retirar do consumidor. Ele pode discriminar preço para uma região que paga mais caro e outro preço para uma região que não paga tão caro assim, tentando buscar aqueles consumidores que pagam mais, botando um preço maior, os que pagam menos, com um preço menor, e buscar totalmente o excedente do consumidor, como a gente já viu lá em micro 1, aqui a gente vai voltar a analisar dessa forma. Inclusive, o excedente do consumidor vai ser muito analisado em concorrência perfeita na extensão dela. A gente vai, em concorrência perfeita, pessoal, a gente vai ter 1/3 ou mais do nosso semestre voltado para ela. Ela é bastante importante porque é ali que você vai entender muito desses conceitos que a gente vai usar em monopólio, oligopólio depois. Então, por isso que é importante a gente se ater a ela, e porque também a gente vai fazer uma análise ali dos mercados concorrenciais, considerando que o governo pode fazer regulamentações, como eu falei para vocês, e fixar preços, né, tanto acima ou abaixo do mercado, ou considerar subsídio, impostos e outras coisas que podem ser uma forma de intervenção no mercado para tentar chegar em determinado objetivo. A gente vai ver que em alguns casos é possível, outros casos podem até piorar a situação do mercado. Então, nessa análise, a gente vai entrar ali em concorrência perfeita também. E aí, só depois, sim, a gente entra em monopólio. Aqui eu fiz uma ligação direta, porque é lógico, né? De concorrência, a gente já depois pensar em monopólio. E no meio do caminho, e será a nossa parte final, digamos assim, aí vem o oligopólio, né? Que não está no meio do caminho, está no final. Mas por que isso? Né? Porque didaticamente, pessoal, o oligopólio ele tem um pouquinho mais de complexidade. Assim. De certa forma, a concorrência perfeita tem certas características que são dadas, o monopólio também. Né? O monopolista pode definir preço e quantidade, ele vai definir isso cercado sobre determinados parâmetros. Mas o oligopólio, aí a gente tem um pouquinho mais de complexidade, porque é um ambiente que é concentrado, claro, em algumas empresas, assim, digamos, a produção de bens e serviços,
mas ao mesmo tempo existe alguma concorrência. Então é nesse sentido que tem um pouquinho mais de complexidade, nem tanto, assim, até muito legal essa parte final, assim, micro 2, quem passou por micro 1, micro 1 eu acho um pouquinho mais pedreira, né, a construção desse conhecimento, mas em micro 2 eu considero um pouco mais suave, é trabalhoso, claro, mas um pouco mais suave, assim, é mais gostoso até, de se estudar, assim, para quem gosta mesmo de economia, que é um ponto que muita gente gosta, mas também muita gente pode odiar, né? Mas acho que não mais do que micro 1, talvez. Aí o que, que acontece? Em oligopólio, então a gente vai ter que ver a ação e reação dos competidores, porque eles estão competindo entre si, essas empresas. Desculpa. Então essas empresas competindo entre si, elas vão tomar estratégias, né? E decisões de produção e preço. E aí depende do tipo de oligopólio, porque a gente pode estar falando também de uma concorrência monopolista, tem essa definição, que é um pouco diferente, a gente vai ver que tem características próprias, porque algumas empresas são donas da própria marca, então tem um mercado próprio, tem uma diferenciação no produto, e aí são características diferentes. No oligopólio, já o produto normalmente é homogêneo. Essas duas coisas dá para ver, né? O produto é homogêneo, por exemplo, petróleo. Né? Petróleo é a formação de oligopólio, é mais fácil de ver. O produto é homogêneo. Então, isso gera certas características na análise de quando o produto é heterogêneo, por exemplo, montadoras de automóveis. São todos automóveis, mas com características diferentes, o que leva cada marca a ter o seu próprio poder de monopólio, entendeu? Então, existe uma concorrência monopolista. Então, a gente vai ver que existem essas características diferentes, né? E como é que a gente trata isso? Bom, aí a gente entra no mundo da teoria dos jogos, que é uma ferramenta que vai nos ajudar, digamos assim, a entender como é que agem, basicamente, esses oligopólios. Bom, o resto, em geral, a gente não vai ver muito, pessoal, a não ser ali um monopsônio, que a gente vê alguma coisa, né? Que seria um único consumidor, seria mais uma particularidade, assim, né? Um único consumidor e muitos vendedores. Normalmente isso ocorre com agências que disputam para vender algo para o governo, por exemplo, né? E aí tem um único consumidor e algumas empresas disputando esse consumidor, e aí você tem uma nova relação de mercado. A gente vai ver alguma coisa sobre isso. Agora os outros, quase monopólio, oligopólio bilateral. O oligopólio bilateral, de certa forma, sim, porque a gente acaba analisando no oligopólio o caso de duas empresas. Mas holopsônio, quase monopsônio, monopólio bilateral, aí a gente não vai ver nada sobre isso, vamos se concentrar nos outros temas. E porque eu não quero, vocês vão ver que nem tem na literatura esses outros pontos aqui. Isso aqui fica mais a título de curiosidade, aquilo que a gente está vendo nesse quadro. Então a gente vai se concentrar nessa área azul, né? Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e alguma coisa do monopsônio. Beleza? Aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter que usar uma ferramenta de análise no meio do curso, mais para o meio para o final ali. Então, vão ter umas duas aulas vinculadas à teoria dos jogos. É entender o que é teoria dos jogos e depois, mais à frente, a gente aplica ela à análise das teorias de oligopólio, né? Como eu falei para vocês, o ambiente, então, é como se fosse um jogo, né? Então, existe dois competidores e aí isso é válido para várias estruturas e cai muito bem na questão da estrutura de mercado oligopolístico. E a forma de analisar o ambiente competitivo, antecipar as ações e reações dos competidores, formular estratégias e escolher entre as estratégias existentes, as alternativas, né, a que dá o melhor payoff, ou seja, que melhor dá o melhor resultado. Então, basicamente, a teoria dos jogos vai ser isso. A gente vai ver um pouco da teoria dos jogos. Tem uma disciplina sendo ofertada, se não me engano, que é a teoria dos jogos, para o Andrei. Eu vi isso hoje até na reunião que teve do departamento. E eu acho muito interessante. Claro que ali você vai ter um aprofundamento muito maior do que a gente vai ver aqui. Aqui a gente vai ver de forma introdutória, claro, né, para a gente entender o comportamento do oligopólio. Um aprofundamento maior você pode ver nessa disciplina que está sendo ofertada. Aqui a gente vai dedicar no máximo 2 aulas sobre teoria dos jogos e depois só sobre teoria dos jogos e depois aplicá-la no que a gente está vendo em termos de oligopólio, em termos de mercados, né? Ok?
bacana, mais ou menos bacana. Ok, pessoal, então dito isso, foi uma singela reflexão sobre tudo que a gente vai ver nesse semestre. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa ou outra, mas ao longo do curso a gente vê. E vamos o que é importante para nós também, que é a questão da avaliação, né? Bom, a avaliação é clássica, é aquilo que pede a universidade, mas com um detalhe, eu às vezes mudo alguma coisa ou outra, eu já vou explicar isso aqui. Se a gente seguir a linha tradicional, digamos assim, a gente vai fazer basicamente uma prova sobre concorrência perfeita e análise. Isso aqui é certo, essa primeira parte aqui, tome como certo, porque isso vai ocorrer. Que é a primeira prova, sendo só sobre concorrência perfeita e análise de mercados competitivos. Como eu falei, isso vai tomar em torno de 40%, a próxima de 50% da nossa aula. Vai ser o ponto inicial, é o que a gente vai trabalhar mais. Tá? E aí, em torno de que umas 10, só vendo ali, eu tenho já esse programado, 10, 11 aulas por aí, que os dois pontos, ou até mais até, que é concorrência perfeita. Concorrência perfeita é uma parte teórica, como a gente ainda vai ter uma aula introdutória de maximização de lucro, que vai ser a aula de segunda, né? Aí depois vem as aulas de concorrência perfeita, essa parte teórica tem umas 6 aulas, se não me engano, e também a análise de mercado competitivo, são mais umas 5 aulas, quase que um tema por aula, assim. Às vezes 2, né? 1 ou 2 temas, dependendo do tema, né? Mas para o final tem uns 3 temas ali que a gente junta. A gente vê tudo, né? Basicamente tudo sobre análise de mercados competitivos que vai ter nos livros que eu vou indicar para vocês, tudo a gente vai ver. E até um pouco mais, até. Então essa parte vai ser bem utilizada por nós, né? Daqui vocês vão sair sabendo bem de mercados por conta dessa parte. Aí a segunda prova, pessoal, basicamente pode ser assim agora. Agora já não é tão certo. É monopólio e concorrência monopolística. Então essa segunda parte pode se concentrar, mas normalmente eu considero pouco para uma prova. Normalmente. Não me lembro se eu já fiz assim nesse contexto de somente as duas, eu tenho essa intenção, mas se não for isso aí, o que vai acontecer? Essa terceira prova pode não ocorrer e ficar tudo numa prova só. Daí vem os modelos de oligopólio, né? E como eu falei para vocês, teoria dos jogos. Ok? Então pode ser que essa segunda parte seja uma prova só também, não seja subdividida em segunda e terceira, e seja só a segunda prova, com monopólio, concorrência monopolística, modelos de oligopólio e teoria dos jogos. Como eu tenho uma projeção de que depende muito do que a gente vai ver dentro do conteúdo, isso pode mudar. A primeira parte já está meio consolidada, mas a segunda parte pode haver alterações, assim, inclusão. Aí então vai depender muito desse momento, se a gente vai fazer 2 ou 3 provas, tá bom? Então pode ser somente 2 provas, sendo a segunda com monopólio, concorrência monopolística, modelos de oligopólio e teoria dos jogos, tá ok? Avaliação. Então, avaliação também tradicional, mas pode ser que mude. Eu estou dando a ideia, assim, o que a gente vai fazer, mas como eu falei para vocês, ao longo do semestre, coisas podem mudar, dependendo de como vai evoluir a turma e tudo mais. A priori, né, se a gente fizer as 3 provas e somente as 3 provas, aí não tem muito o que pensar, é uma média aritmética simples, né, a média entre as 3 provas, e aí vocês têm que alcançar o que vocês já sabem, imagino, né, aquilo que a universidade pede, que é a média mínima, né, ser igual ou maior a 7, para obter a aprovação. Para você poder fazer a recuperação, então você tem que ter uma média. Se você não alcançar a média 7, então obviamente vai ser menor, mas tem que ser maior ou pelo menos igual à média 6, né, para você poder fazer a recuperação. Caso você não consiga e você tem uma reprovação por média, digamos assim, e caso você consiga e vá para a recuperação, aí você tem que atingir uma média na recuperação, né, de no mínimo 6 ou maior, né, para aprovação. Normalmente a recuperação é toda a matéria, pessoal. Ok? Bom, mas isso também pode, não essas médias não mudam. Mas o que pode mudar é que talvez, pessoal, a gente venha fazer algum trabalho ou outro. Aí o que acontece? Aí muda, porque eu normalmente não considero o peso do trabalho igual ao peso da prova, eu considero que a prova tem um peso maior,
Normalmente eu boto peso 2 para a prova e peso 1 para o trabalho, normalmente, e a gente pode, eventualmente, como eu falei para vocês, não fazer 3 provas, fazer 2 e talvez um trabalho, coisa e tal, para complementar. Pode ser que isso ocorra, então por isso que isso aqui é a nossa visão inicial e pode alterar ao longo do tempo, não é estática, digamos assim, tá ok? E a bibliografia que vocês podem consultar, todos esses livros tem na biblioteca, inclusive o que eu vou citar em inglês tem em português lá, tem em inglês também, para quem quiser. E são esses aqui, são os mesmos livros que eu usei em Micro 1, claro que agora são capítulos diferentes, são capítulos que avançam, né, para essa área da matéria que a gente vai estudar. E, bom, o principal que eu acho assim, o que didaticamente expressa melhor o conteúdo, claro que ele é uma leitura abrangente, mas assim escreve muito bem o Pindyck, né, e o Rubenfeld. Então esse primeiro livro de microeconomia do Pindyck é o que eu recomendo, né, os capítulos 8, 9 e 10. 8 e 9, se não me engano, já são os capítulos de 8 é o de concorrência perfeita, o 9 é o de mercados competitivos, que é o que a gente vai ver, que eu falei para vocês na primeira parte. Aí o 10, o 12 e o 13, aí são vinculados a monopólio, oligopólio e teoria de jogos. Bom, da mesma forma, pessoal, o Varian, né? O Varian ele é um pouquinho mais avançado, assim, um pouquinho mais de matemática, mas para nós é importante isso também, então eu recomendo vocês darem uma lida nele, dar uma olhada. A leitura dele é um pouquinho mais rápida, né, do que a do Pindyck, exatamente por isso que a matemática ela tem esse poder de simplificar de certa forma. Assim, se você não entende, pode ser complexo, mas se você entende, acaba sendo uma forma mais produtiva de passar o conhecimento, né? E como a gente vai estar vendo muito isso na sala de aula, então ele é fundamental. É um livro clássico, muito utilizado nos cursos de microeconomia, o Hal Varian, né? Então os capítulos são todos esses, são capítulos curtos, né, por isso que são vários, o 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28. Vocês lembrem lá de Microeconomia 1, que ele subdividia a teoria do consumidor em restrição orçamentária, maximização de lucro, curvas de indiferença, então cada uma tinha um capítulo, ele faz a sua subdivisão, enquanto que no Pindyck é tudo num capítulo só, né? Então é uma questão de cada livro, a didática deles. E o Bezanco, que é esse livro do meio, né, que é um livro mais atual, não atual, né, todos eles são edições que são atualizadas, mas o que foi feito mais atualmente, digamos, foi o de microeconomia do Bezanco. E ele é um livro bem completo, né? Não acho que a abordagem dele, didática, seja tão boa, assim, a escrita dele não é tão boa, mas é boa também. E ele é mais completo, assim, ou seja, ele tem tudo ali. Tem matemática, tem exemplos, tem uma leitura de explicação boa sobre as temáticas, então é um livro que eu não poderia deixar de fora e eu uso algum outro material dele também. Tem disponível na biblioteca, vocês podem utilizá-lo. E esse quarto livro é o único livro que é feito por brasileiros, digamos assim, que são os professores da USP, né? É um livro muito usado para quem vai fazer concurso e que cai a microeconomia, ou até a ANPEC, né, que é o concurso para mestrado, né, em economia. Então é um livro mais rápido porque te dá, assim, digamos assim, os conceitos de forma mais rápida. E eu acho legal, assim, para quem quer fazer de forma mais eficiente. É claro que tem muita coisa que não vai estar ali, né? Por ser mais rápido, às vezes ele deixa alguma outra coisa de fora. Mas para quem quer um entendimento, uma leitura mais rápida, eu acho que o Manual de Microeconomia faz muito bem isso aí. E tem, se não me engano, tem na biblioteca também. Não que uma época a galera falou que não tinha, depois tive uma época que falaram que tinha. Eu sempre fiz pedido, né, para esses livros, por isso que tem bastante. Agora esse dos professores da USP eu não sei lhe dar certeza. E por fim, né, os princípios de microeconomia do Mankiw. Provavelmente o Mankiw vocês conhecem ele daquele livro dele famoso de macroeconomia, né? Mas ele também tem um livro famoso também de introdução à economia, que para mim é o melhor livro de introdução à economia, aquele calhamaço. E depois eu acho que ele subdividiu aquele livro em princípios de microeconomia e princípios de macro. Mas olhando bem, eles são um pouco diferentes. Ele pegou uma coisa um pouquinho
um pouquinho daquele livro de introdução, mas ele fez algumas coisas diferentes, e essas coisas diferentes, digamos assim, são exatamente esse pensamento da microeconomia. Eu acho que o nome é bem o que ele representa, são os princípios de microeconomia, né? O pensamento da microeconomia, e claro, lá tem gráficos, tem um pouco de análise matemática, só que ele é bem mais introdutório, né? Então, é para quem ainda não está, para quem ainda está patinando no entendimento da microeconomia, eu acho uma leitura agradável e que pode ser como uma introdução à microeconomia, digamos assim, né? Para você poder depois se aprofundar um pouquinho mais nos demais livros, caso ache necessário, né? Não pode partir dos outros diretamente, mas esse seria como uma sopa de entrada antes do prato principal, digamos assim, né? Legal, pessoal? Aí são esses capítulos que basicamente 14, 15, 16, 17 vai ter a parte que a gente vai trabalhar, mas como eu falei para vocês, certamente ele não vai ter muita coisa que a gente vai trabalhar por ser um livro básico, tá bom? Então, é só para ter uma leitura, uma ideia inicial. Ok. Então, dito isso, a gente tem um material de apoio didático, pessoal, que seria as listas de exercício. Então, a gente, ao longo do tempo, eu desenvolvi listas de exercício para cada uma das áreas, né? Então, a primeira parte, concorrência perfeita em análise de mercados. E a segunda, como antes eu fazia, como eu falei para vocês, de uma prova só, continua a lista nesse formato. Então, vai tudo, monopólio, oligopólio, teoria de jogos, na segunda lista. E essas listas vocês encontram elas separadamente, eu posso mandar, mas também dentro da apostila que eu vou, inclusive eu não sei porque eu não fiz isso ainda, né? Colocar lá no Siga para vocês. Tem uma apostila de micro 2. O que é essa apostila, né? Ela tem, na verdade, os slides ali com os principais pontos que a gente vê durante a aula, alguns exercícios, né? Algumas formulações que a gente vê durante o que a gente vai ver nas aulas. Basicamente é os slides, né? E as listas que vão estar já no final de cada parte, ali, como se fosse um livro, né? Essa apostila. Então eu vou deixar o PDF lá, né? Para vocês poderem baixar e acompanhando, então, utilizando elas. E tá tudo lá, né? Toda essa parte. Tá. Pode ser que só concorrência perfeita na análise de mercados competitivo. Eu vou ver, eu acho que não. Eu acho que já tem a parte do monopólio e oligopólio. Por isso que eu não botei lá ainda também, eu tenho que dar uma olhada nessa apostila antes, né? Ver como ela tá e colocar lá, para ver se não precisa fazer alguma alteração. E a monitoria, pessoal, a gente pode ter monitoria, o que é muito bom, né? Para ajudar os alunos com algumas dúvidas na questão que a gente viu em aula, na teoria, ou até mesmo na resolução dos exercícios. Só que, bom, a monitoria depende normalmente da disponibilidade, né, do departamento de monitor, né? De vaga para monitor. Pelo departamento ou coordenação aí. O que acontece? Mas esse semestre, pelo que eu vi, a gente vai ter um monitor, sim. E aí, se não me engano, o professor Yuri falou comigo, dia 25 vai ser a banca, então a gente vai tentar trazer um monitor aí que possa acompanhar vocês. É claro que é tudo online, ainda estamos em regime que já está voltando, né? Mas basicamente os professores preferiram ainda continuar online. E esse semestre, então, basicamente, pelo menos a microeconomia vai ser online. Então, a monitoria, de certa forma, eu acredito que ela vai ser também online, né? A não ser que vocês e o monitor decidam fazer alguma estudo de caso, alguma coisa que seja presencial e usar alguma sala lá. Eu não sei se é possível, daí teria que ver com o coordenador, mas a priori talvez online também, né? É importante vocês utilizar esses recursos, né? Quando vocês tiverem dificuldades. Ninguém nasce sabendo nada, muitos vão ter dificuldade, outros não, outros vão ter facilidade, né? Depende muito de quanto você estudou alguns tópicos que a gente vai ver em aula, ou na matemática, ou tudo mais. Ou seja, a questão é tentar não desistir, pessoal, é tentar se organizar, estudar, trabalhoso, é claro, e utilizar esses recursos disponíveis e enfrentar, não tem outro jeito, né? Eu também, quando comecei, não sabia. Só vai conseguir saber se você estudar e se dedicar. E aí
você vai conseguir, digamos, não só a aprovação, mas obviamente que a aprovação é importante, é um objetivo, mas também o conhecimento, né, que está por trás disso, que você pode utilizar depois no seu dia a dia, na sua vida, tanto profissional, como mesmo nas suas decisões. Por incrível que pareça, a microeconomia, ela é uma forma de você tomar depois decisões econômicas, ou pelo menos saber que tomou decisão errada depois de tomar uma decisão, né? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, tem mais alguma coisa, sim, mas eu não vou passar se mais alguma coisa, não. Isso aqui é um vídeo, pessoal, que normalmente eu preparo. No final das aulas a gente tem vídeos, né? Que tem a ver com a aula, claro, né? Vídeos econômicos, assim, né? Ou reportagens, tudo a ver com que tem uma relação com a aula que a gente viu. Mas normalmente eu faço isso quando as aulas são presenciais, eu já tenho esses vídeos. Mas como a aula aqui não é presencial, às vezes tem sentido se o vídeo é curto, coisa e tal, mas nesse caso esse vídeo não é curto, esse vídeo tem mais de 20 minutos, ele é muito legal, vocês podem procurar no YouTube, através desse nome que está aí, ele tem legendado, né? Não sei se já fizeram uma versão dublada dele, mas ele tem legendado. Só que eu acho que não é interessante a gente passar aqui. Essa aqui a aula está sendo gravada para os demais alunos poderem ter acesso. Então, fica a cargo de vocês querer ou não ver esse vídeo no YouTube. Eu recomendo, acho legal, é interessante, sim. Ainda mais se vocês são estudantes de economia, né? É muito interessante. Aí, agora a nossa próxima aula, então, vai ser, como eu falei para vocês, já inicia então a matéria de maximização de lucro, que é um pré-início de concorrência perfeita, porque em concorrência perfeita que a gente mais vai ver é a maximização de lucro. Então vai ser a nossa próxima aula. Bacana? Então, pela aula de hoje é isso aqui. O vídeo eu estou encerrando agora. Tomara que eu não encerrei errado isso aqui. Deixa eu ver.